Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos. Aleluia. Vamos estar nisso, trabalho nesta noite, culto de vitória. Já agradecendo a Ele pelas vitórias que Ele tem dado às nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Gracioso e eterno Deus, adorado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus, muito obrigado por esse momento especial ao qual o Senhor tem concedido a oportunidade de estarmos mais um dia diante da Sua presença, reunidos na Tua casa, para juntos no Seu corpo, no Seu propósito, de adorarmos, Senhor da glória, na beleza da Tua santidade. Deus amado, nós estamos reunidos neste lugar mediante a Sua graça, porque a Sua graça ela nos basta, porque através dela que todos nós estamos presentes neste lugar, é pela Sua graça, é pelas Suas misericórdias, e pelas mesmas misericórdias do Senhor. Nesse momento eu te clamo em nome de Jesus, que o Senhor venha olhar para dentro de nós com o teu olhar de misericórdia, e que tudo aquilo que nós fizemos, falamos ou pensamos que contrariou a Sua vontade, que envergonhou o teu santo nome, ó Deus amado, que entristeceu o seu coração, que nesta noite o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha nos purificar, em nome do Senhor Jesus. Deus eterno, abençoe este culto esta noite, culto da vitória, que seja no momento no qual o Teu Espírito Santo venha operar de uma maneira especial em cada coração, que haja arrependimento, que haja transformação, que haja quebrantamento de espírito e principalmente que haja salvação para a glória e louvor do Teu santo nome. Deus amado, assuma o primeiro e último lugar. Abençoe cada um que vai se fazer aqui presente para te cultuar, para dirigir uma palavra, para interceder. Deus amado, de alguma maneira realizar uma obra de adoração ao Teu nome, que o Senhor venha receber de bom grado para a glória do Teu santo nome. Deus amado, que o Senhor venha abençoar todo este culto em nome de Jesus. Amém. Que louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar aqui a irmã Valdelice para trazer o primeiro hino cristão. Quero convidar também a irmã Ritinha para trazer o segundo hino da harpa, em nome de Jesus. E o terceiro com a irmã Joelma, esposa do irmão Paulo Sérgio. Amém? Louvado seja Deus. Saudade da igreja com o Senhor. Vamos ao vosso 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Oh Jesus, quem pega, novas forças dá. Quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha
Aleluia, glória a Deus. Uma vida com o segundo louvor. Antes da irmã louvar aqui o segundo hino, queria convidar o irmão João Paulo, se ele quiser sentar aqui conosco, ficar à vontade, tá bom, irmão? Em nome de Jesus, ficar à vontade, que Deus abençoe, tá bom? Saudade de chamar o Senhor. 304 da harpa cristã. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Jesus, verei com a veia
Salve a igreja com a paz do Senhor. Chuva de graça. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuva feita do Senhor. Mandamos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Deus tem concedido Aleluia. Bendito seja Deus, porque nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Aqueles que se consideram mais do que vencedores, por gentileza, se coloquem de pé. Em nome de Jesus, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo 11 até o versículo de número 19, tá bom? O tema é a cura de 10 leprosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amém, irmãos? Podemos? Aleluia. Versículo 11 diz assim. Vamos fazer uma leitura como de costume. Eu leio um, aí leio o outro, até o versículo 19. Amém? Versículo 11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. A igreja. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, tendo
Oh, glória a Deus. Versículo 15. E um deles, vindo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Aleluia. Aleluia. Eita mistério. Versículo 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? A igreja. Não houve quem voltasse para a glória de Deus. Eita maravilha. Todos 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não é Evandro orando por todos nós em nome de Jesus. Glória a Deus, se chama gratidão essa passagem aí, né? Só não voltou para agradecer. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso e maravilhoso, Senhor, aqui está uma igreja que veio te adorar na beleza da tua santidade, porque sabemos que só o Senhor merece a nossa adoração, o nosso louvor. Deus, abençoe de forma especial todos que estão aqui, Senhor, guarda nossa mente para meditar na tua palavra e nos teus louvores, em nome de Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso. Queridos, estamos no culto de quem, irmãos? De vitória. Quem aqui se considera uma pessoa vitoriosa no nome de Jesus? Aleluia. Que maravilha. Eu acredito que se fosse dar a oportunidade aqui para os irmãos contarem algum testemunho, alguma vitória que receberam de Deus, eu acredito que faltaria tempo, né? Porque o tempo é pouco durante o culto, mas louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque fez mais do que vencedores, amém? Nessa oportunidade eu quero convidar todos os departamentos para louvar o Senhor, iniciando com o departamento infantil, as crianças, na sequência os jovens e depois as senhoras, amém? Louvado seja Deus. Você
Ouvindo palavra de alguém.
ficar nessa edição, por gentileza, para vir aqui apresentar nossos visitantes. Bom? Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Eu vou apresentar os nossos visitantes desta noite. Hoje está nos visitando a Mirella, ali atrás. O irmão João Paulo, seja bem-vindo. O irmão Pedro e a irmã Eliette. Pai do Senhor. O filho da irmã, o Gessé, seja bem-vindo. O irmão Ednildo, está lá atrás, seja bem-vindo. E o Valdeir, que está nos visitando esta noite. Seja bem-vindo e sinta-se à vontade. Digamos como de costume. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, em volta e sempre. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, a bela vista ama você. Visitante, volte outra vez. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Sua presença nos dá prazer. Bem-vindos aqui. Quando quiseres aqui voltar, de novo vai nos alegrar. Deus te ama e nós te amamos, e assim devemos viver. Deus te ama e nós te amamos e vamos sempre assim. Aleluia, amém. Agradecer pela oportunidade de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. A irmã Denise nos está no portinho agora, louvar o Senhor, de ofertar a Deus o seu louvor. E enquanto a irmã vai louvar, nós vamos recolher o dízimo das ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Amém? Foi de som, foi. Glória a Deus. Sou da igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Envolvente, sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos pra chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta problemas seus. É que o crente não chora junto, ele chora pra Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração um consolo sentir. É por isso que o crente só chora pra Deus ouvir.
glória a Deus, né? Vamos orar pelo dízimo, pelas ofertas, que nós trouxemos a casa do nosso Deus, para que haja um santo mantimento. Pega suas mãos, abençoa para cá e vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de bondade, justo e fiel. Senhor, aqui está o dízimo e as ofertas do teu servo, para a tua casa, Senhor, para que haja um santo mantimento. Senhor, abençoa de forma especial, Senhor, esse dízimo, essas ofertas, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá paz, nos dá alegria, nos dá um mente. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Queria convidar aqui também agora, nesse momento, o grupo de louvor da igreja para se prepararem aí para louvar também o nome do Senhor Jesus. Amém? Na sequência, depois que os irmãos louvarem, vamos dar continuidade já com a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Pois são aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Logo as lágrimas seus olhos encarará, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos queimará, como sinal que tu estás neste lugar. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade que manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel navegar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Essa como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou.
Aleluia. Eita maravilha. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Além de estar escrito que nós somos mais do que vencedores, também está escrito que esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Também está escrito que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o que, igreja? A palavra do Senhor. Por exatamente isso que nós vamos fazer nesse momento. Ouvir a palavra do Senhor, fortalecer a nossa fé mais um dia em nome de Jesus. Queria convidar aqui o irmão João Paulo, em nome de Jesus, para vir aqui à frente. O irmão está responsável por transmitir a palavra do Senhor. E eu queria convidar também aqui o irmão Paulo César, para fazer aqui a oração pelo abençoado em nome de Jesus. Na sequência, irmão, pode ficar à vontade em nome de Jesus. Amém. Jesus. Hoje nós ficamos hoje na mesa, né? Hoje está lá no céu. Jesus, quero agradecer o presidente João Paulo, fez o convite, ele prontamente aceitou estar aqui conosco para trazer mais uma vez a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz pela vida do irmão. Vocês vão para cá, vamos orar pela semana. Vamos? Amado Pai, Deus da glória, assim eu te apresento o teu servo, o nosso João Paulo, que vai agora ser o canal de bênção para a tua igreja, que vai ser aquele enviado a falar a tua palavra ao teu povo. Usa o teu filho, Pai, para que ele possa falar aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, que nessa noite queremos continuar ouvindo a tua voz. Abençoa o teu servo em nome de Jesus. Amém. Cumprimentos em nosso Pai Senhor. Graças a Deus. Abre sua Bíblia comigo lá. Evangelho de João, capítulo número 14, versículo de 1. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Para os amantes que gostam de ler a Bíblia Sagrada, nós sabemos que existe o Velho e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele começa em Gênesis e termina em Malaquias. O Novo ele começa em Mateus e termina em Apocalipse. E uma das coisas que nos chama a atenção é que os primeiros evangelhos, 3 evangelhos, são chamados de sinóticos. Por que são chamados de sinóticos? Segundo algumas pessoas estudiosas dizem, porque na tradução grega diz que eles apontam todos em uma mesma direção. E quando nós vamos estudar um pouquinho, nós vemos que quando o escritor do livro de Mateus, ele vai apresentar Jesus Cristo, ele apresenta Jesus Cristo como rei, porque ele estava escrevendo para a nação judia. Então ele começa ali no capítulo 1, justamente pela linhagem do Senhor. Ele trata desde Abraão e ele vai até Cristo. E ele fala as gerações. E ele vai mais adiante, ele fala sobre o sermão que Jesus Cristo pregou. Nós vemos isso lá em Mateus no capítulo 5, o sermão, as bem-aventuranças, as beatitudes, segundo algumas traduções. E quando nós vamos para o capítulo 6 do mesmo livro, nós encontramos que ele fala sobre a questão da alimentação. Ele fala que as aves do céu não semeiam, não cegam, mas Deus cuida delas e também cuida de nós. Quando nós vamos para o capítulo 7, ele fala que não julgueis, para que não sejam julgados. Mas quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, Marcos ele escreve para os romanos e ele faz ali só um breve resumo. E ele apresenta Jesus como servo, porque os romanos ele não tinham essa questão de rei, mas sim de serviço. É tanto que você vai encontrar ali no livro de Marcos, sabe, os milagres de Jesus. E ele começa então a falar o que Jesus fez. E quando ele vai terminar o seu evangelho no capítulo 16, então ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê e não for batizado será condenado. Então Marcos está demonstrando um serviço para aqueles que ele escreveu. Quando nós vamos então ler o livro então de Lucas,
nós encontramos logo no início, que Lucas começa então saudando então a Teófilo. Teófilo possivelmente seria alguém que ele financiou o evangelho, ele tinha um poder aquisitivo, então ele tenha financiado, então ele começa então a falar para alguém que entendia, alguém que era culto. E Lucas então ele está agora escrevendo aos gregos, e então ali ele está apresentando Jesus Cristo como um homem perfeito. Se você for ver então a cultura grega, você vai ver que as pessoas que esculpiram aquelas imagens, aqueles monumentos, até hoje dá nó na cabeça da ciência para compreender e entender como eles esculpiram. Que esses dias eu estava vendo em um canal que existe um certo osso no corpo, que uma pessoa daqueles que faziam escultura esculpiu tão perfeitamente que os cientistas até hoje querem compreender como é que eles faziam. Então ele está apresentando Cristo como alguém perfeito. Mas quando nós vamos para o Evangelho de João, João é totalmente diferente. Ele apresenta Jesus Cristo como um Filho de Deus. Se você for ver uma analogia entre Gênesis capítulo 1 e versículo 1, você vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando nós vamos para o Evangelho de João, João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele começa a apresentar Jesus Cristo como Deus. Então ele vai caminhando, e ali ele vai apresentando Jesus Cristo nos seus momentos finais. E ele apresenta então Cristo quando ele vai para Jerusalém, ele entra ali naquela cidade, e nós sabemos pelos outros evangelhos que quando Cristo está próximo daquela cidade, ele diz: ide a cidade que está na frente. Lá vocês encontrarão um jumentinho, filho de uma jumenta, a qual ninguém ainda se montou sobre ela, trazei. E diz a palavra de Deus que aqueles homens vão, encontram o jumentinho, traz ele, e quando chegam, diz que eles tiram as suas capas, eles colocam sobre aquele jumentinho, Jesus monta sobre ele e começa a andar. Então toda aquela pessoa que está acompanhando Jesus Cristo, as multidões, eles começam então a arrancar galhos de palmeiras, e eles começam a saudar e dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E eles começam então a estender as suas capas sobre a estrada, e Jesus Cristo começa a passar por cima daquilo como se fosse um tapete. E a palavra vai nos dizer que quando ele chega próximo de Jerusalém, ele para, e ele olha para ela e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha junto os pintinhos, mas tu não quisestes. Para que nós compreendamos uma coisa, querido, a tradição dizia que se alguém que era coroado rei entrasse em Jerusalém montado em um jumento, ele era um rei de paz. Se ele entrasse em Jerusalém montado num cavalo, ele era um rei de guerra. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Cristo entrou em Jerusalém montado num jumento porque ele era um rei de paz. Mas haverá um dia que ele voltará nas nuvens, aleluia, para buscar a mim e a você. E ele voltará em cima de um grande cavalo branco, aleluia, com espada desembanhada. E aleluia, a palavra de Deus diz para mim e para você que ele julgará as nações com cetro de ferro. Cristo está dizendo então para o discípulo: não se turbe o coração. Porque se nós formos ver Jesus Cristo, então ele começa ali, uma ceia na casa de Lázaro, a Maria unge os pés de Jesus Cristo, ele começa então ali a lavar os pés dos discípulos. Mas quando chega no capítulo de número 13, ele começa a dizer: eu vou embora. E eu fico imaginando, irmão, a Bíblia não fala, mas como os discípulos ficaram olhando para ele? As pessoas devem ter olhado para ele e dizer: como é que pode? Ele está dizendo que vai embora, eu larguei meu emprego, agora eu vou para onde? Eu era empresário da pesca, deixei de pescar para seguir este homem. O outro dizia: eu era revolucionário, deixei a espada para seguir ele. E estava todo mundo então ali triste. E Cristo então olha para eles ali todos sentados e começa a dizer: não se turbe o vosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou trocar só a parte da lei que está escrito, que há muitas moradas, pela nova tradução na linguagem da NVI, que diz: há muitos aposentos. Se você for estudar a história dos monarcas que ainda existem hoje, todos eles moram em um grande castelo e tem muitos quartos, muitos aposentos, para que as pessoas que vão visitar possam estar hospedados.
Você vai entender isso lendo a Bíblia Sagrada, que quando a rainha de Sabá, ela veio então a visitar Salomão, a palavra de Deus vai nos dizer que quando ela veio, ela ficou ali, ela começou a observar como o servo de Salomão se comportava, como que as mesas eram servidas, como eles se sentavam, como eram preparadas as comidas, e ela começou a dizer: o que me disseram lá na minha terra nem se compara ao que eu vi aqui. O que nós estamos vendo pelas Sagradas Escrituras nem se compara ao que nós está preparado para nós no céu, queridos. Porque Cristo fez uma promessa de vir buscar a mim e a você. Se você for para o capítulo 15, as pessoas vão começar a dizer: Senhor, como? Ele disse: eu sou o caminho. Quem me vê a mim, vê o Pai. E agora, irmão, nós estamos aqui. Cristo, então, ele morreu, e ali ele ressuscitou. E a vitória que nós temos hoje é que ele um dia virá buscar. As pessoas fazem cultos e mais cultos, prometem coisas e mais coisas. E hoje em dia há uma grande questão que muitos pregadores vêm em algumas tribunas. E algumas tribunas, infelizmente, emprestam para que algumas pessoas começam a dizer coisas que Cristo não prometeu. Pelo contrário, ele tem que colocar a palavra na minha boca e eu tenho que colocar na boca dele. E muitas vezes há pessoas no nosso meio frustradas. Por quê? Porque Cristo não prometeu, mas a pessoa continua esperando. A única coisa que Cristo prometeu para mim e para você foi lutas, perseguições, provas, dificuldades. Ele disse: mas tem um ano, eu venci o mundo. A coisa que ele prometeu para mim e para você: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E hoje em dia as pessoas estão buscando um evangelho de facilidade, as pessoas estão no evangelho de jogo-oba. Hoje em dia as pessoas não oram, não buscam, não choram, não clamam, não jejuam, não faz nada e quer vitória. E agora eu te pergunto: como que você quer vitória? Como que nós queremos vitória se nós não adoramos ao Deus Todo-Poderoso? Se a gente vem para a igreja e passa 1 ou 2 horas aqui e a gente não tem coragem de abrir a boca e dizer: glorificado sejas tu, majestoso, que fez os céus e a terra e o mar, aleluia, obrigado pela salvação que tu me deste. Vitória maior eu tenho porque eu já te conheci, aleluia. As coisas velhas se passaram, Deus que tudo se fez novo, aleluia. Eu estou em ti. A palavra de Deus vai dizer para nós: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedis tudo o que vocês quiserem, vos será feito. Tá, não tá lá? Mas tem um porém. Quando, aleluia, o zambuzeiro é enxertado na videira, aleluia, a natureza dele tem que morrer. E ele tem que produzir os frutos da videira. Está escrito lá em Gálatas: amor, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há dano nenhum. E nós vimos para Cristo, nós queremos permanecer da forma que nós estamos. Hoje em dia, irmão, é bem provável que muitos de nós não esperam o Senhor. Conheço uma certa irmã que disse que quando aceitou Jesus Cristo, no início da sua caminhada, ela deixou de estudar. Ela disse: porque nós esperávamos Cristo no outro dia. E as pessoas hoje em dia estão dizendo: Cristo não volta mais. As pessoas estão dizendo: faça o que você tem que fazer, porque Cristo vai demorar ainda. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você: daquele dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ele alertou para mim e para você, disse que quando vocês ouvirem de guerra, de rumor de guerra, de fome, peste, perseguição, aleluia, nação contra nação, reino contra reis, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Creia uma coisa: que Jesus Cristo já está às portas, e eu e você devemos estar preparados para subir e estar com Ele. Não é hora mais de nós estarmos, aleluia, brincando de ser crente, fingindo de ser crente. Temos as coisas ainda, não estamos abandonando as coisas, mas estamos permanecendo na forma que nós viemos. É necessário você vir, mas é necessário você também deixar a capa que você trouxe. Abandone para que Cristo possa operar na sua vida. A gente quer muitas vezes as coisas acontecerem da forma que nós estamos. Se coloque primeiro no lugar. Põe a sua casa em ordem para Cristo operar nela. Uma coisa que nós temos que entender é que para Cristo operar milagre na nossa vida, para nós andarmos de vitória, nós temos que andar embaixo de obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que anda fazendo sacrifício de tolo, mas não obedece. Tem gente que não se curva. É igual, aleluia, o joio. A diferença entre o joio e o trigo, irmãos, é somente porque o trigo tem, aleluia, dentro dele, aleluia, os grãos, e ele se curva. E o, aleluia, o joio, como não tem nada, ele se permanece sempre ereto. Lá baixou de cantaramanai. Baixa a tua cabeça, crente. Começa a dizer: Senhor, tu és o Senhor da minha vida. Cristo, tu reina aqui. O Senhor é que manda, eu só obedeço. Eu só servo e tu és o Senhor. Pare de querer
se você fosse o Senhor da sua vida, você vai andar de cabeçada em cabeçada, aleluia, dando errado, mas no dia que você deixar Cristo, aleluia, ser o Senhor da sua vida, aleluia, você vai ver as coisas mudar. A gente não espera, porque hoje em dia, infelizmente, os púlpitos estão emprestados para pessoas que estão, aleluia, inflamadas pelo pecado, estão cheios de ídolos. Hoje em dia eles chegam na igreja e dizem: olha, você pode vir do jeito que está, permaneça do jeito que vier, você pode pecar, pode fazer isso ou aquilo. A Bíblia diz ao contrário, diz: seja santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Não queira colocar palavras onde Jesus não colocou. Não queira colocar vírgulas onde o meu amado, o seu amado não colocou. Não queira ir para lugares onde ele, aleluia, não está. Ele abaixou de canta da manai. Oh, aleluia. Qual é o melhor lugar para o crente estar? É aos pés do Senhor. Qual é o melhor lugar para o crente estar? Aleluia. É envolvido fazendo as coisas que o meu amado, o seu amado, aleluia, sagrada. Qual é o melhor lugar para nós estarmos? É na presença dele, adorando ele. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos Maria. Depois que Jesus Cristo morre, no terceiro dia, ela vai ao túmulo, mas quando ela chega lá, a pedra que ali estava sobre o túmulo diz que ela estava removida. E ela volta. Eu amo essa passagem. E a palavra de Deus diz que quando ela chega lá, ela começa a chorar. E o Senhor diz assim: quem você procura? Aquele que já teve um encontro com Jesus não pode mais, aleluia, ir para outro canto. Aquele que já encontrou Jesus Cristo não pode ir para outro lugar, porque sempre vai ficar o vazio. E o vazio só é, aleluia, preenchido pela presença dele. E ela começa a perguntar: a quem você procura? E ela diz assim: se foi tu que levou o meu Senhor, oh, aleluia, me diz onde foi que tu colocou e eu levarei. Tem crente que já perdeu Jesus Cristo, está caminhado, não sabe, mas nem deixou, aleluia, não quer mais voltar, aleluia. Mas tem aqueles, aleluia, que ainda estão, aleluia, buscando ele, dizendo: Senhor, onde tu estás? E eu quero ir, não sei se pelos montes, pelos vales, pelos desertos, pelas cavernas, só sei de uma coisa: eu quero estar contigo. Não sei para onde o Senhor vai me levar, não sei para onde o Senhor vai fazer, mas eu sei que, aleluia, contigo eu tenho provisão. Contigo eu ando, aleluia, de vitória em vitória. Pode as coisas desse mundo, aleluia, tentarem me enfrentar, mas uma coisa eu sei: que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim, em ti, aleluia, nós temos vitória, Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que ele disse: não se turbe, não se preocupe, não se atemorize. O nosso amado foi preparar lugar para mim e para você. Aleluia, ele em breve virá, as coisas estão se afunilando, aleluia. E hoje em dia as pessoas estão brincando, mas um dia, aleluia, nós estaremos todos diante dele. E o Deus, aleluia, que é amor, se fará justiça. E uma das coisas que eu sempre oro pedindo a este Deus é que para que no dia que eu chegar, aleluia, na porta do céu eu possa entrar. Não sei se você já entrou ali nos terminais de Fortaleza para pegar um ônibus. Não sei se você já teve essa experiência em alguma outra cidade, mas eu convivi com uma certa pessoa que ele disse que no terminal em Fortaleza, quando ele ia pegar os ônibus logo cedo pela manhã para ir para o trabalho, ele disse: irmão João, era tão complicado que eu ficava ali, as pessoas estavam descendo no terminal, as pessoas não deixavam nem eles descer direito, já estava avançando. E ele disse: tinha dias, meu amado irmão, que as pessoas me estavam dando que eu não sentia nem os pés, e eu era empurrado para dentro daquele lugar. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você: o reino do céu é tomado à força. Quando a porta abrir, aleluia, não interessa quem estiver na frente, empurre também, aleluia, e comece a entrar para dentro. Ainda que as pessoas tenham dizendo: não tem mais hora, não tem mais espaço. Tem sim, aleluia. Tem lugar na mesa. Não sei se você nunca foi convidado para algum, aleluia, jantar, alguma coisa especial. Não sei se você nunca teve o privilégio de sentar com alguém importante, aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: um dia nós participaremos, aleluia, de um banquete celestial. Nós seremos, aleluia, todos os meses. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Ele disse: não como mais.
até aquele grande dia que faça de novo no reino do meu Pai. Haverá um dia que nós vamos cear com Abraão, Isaac e Jacó, os santos que foram antes de nós, os profetas, aleluia, que estarão lá e nós cearemos juntamente com eles, aleluia. Essa é a esperança que nós temos que ter, aleluia, que o mundo está em pavorosa, mas aleluia, o mundo está apontando, aleluia, para ele voltar, aleluia, e buscar a nós, a sua igreja. Quer vitória? Ande, aleluia, com o Senhor. Quer vitória? Aleluia, diga para ele: Senhor, não sei como o Senhor vai fazer, não sei de que forma o Senhor vai operar, só sei que o Senhor, aleluia, é o Senhor, e eu continuo crendo em Ti, mesmo que a circunstância seja adversa, mesmo que o mar esteja bravio, mesmo que a noite esteja escura, mesmo que não haja estrela, mesmo que não haja sol, eu continuo crendo. Quer vitória? Ande com Ele. Quer vitória? Permaneça ligado nele. Quer vitória? Diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui cansado. Tem hora que dá vontade de desistir mesmo, a gente tem vontade de deixar a cruz. Tem hora que a luta chega perto, é tão grande que a gente diz: Jesus, ou o Senhor entra no negócio, ou eu deixo a cruz e desisto de tudo. Tem hora que a gente chega para orar, a palavra não sai. Tem hora que a gente chega para orar, em vez de palavra, vem a lágrima. Tem hora que a gente diz: Senhor, não sei nem o que dizer, mas eu ainda continuo aqui. Tem dia que a luta é tão grande, tão intensa. Tem dia que a gente vê o dia nascer, anoitecer e nascer de novo. Tem dia que a gente está tão triste, mas a palavra que nós, aleluia, lemos e acreditamos e foi escrita diz que até a tristeza na presença do Deus que nós servimos salta de alegria. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Tem gente que olha para nós porque chora. É porque quando muitas vezes o nosso emocional aperta, a gente não sabe falar e chora. Porque a gente libera, aleluia, o que está dentro de nós. Mas uma coisa é certa, nós ainda continuamos seguindo Ele. Vai demorar? Pode demorar. As pessoas podem dizer: larga Jesus, deixa não. Pode outros virem abandonar? Pode vir abandonar. Eu continuo aqui com Ele. Uns tropeçam e caem. Nós continuamos de pé pela misericórdia dele. Aleluia. Nós ainda continuamos aqui ligados nele, porque nós fomos enxertados na videira, e nessa videira, aleluia, pode vir os vendavais que vierem, nós continuamos ligados nela, aleluia, para glorificar e exaltar o Deus que nós servimos. As pessoas estão abandonando Jesus Cristo porque infelizmente estão olhando para outras coisas. Lembro que no início da minha fé, um pastor contava que disse que na Segunda Guerra Mundial um certo irmão foi preso por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. E disse que no campo de concentração nazista, todos os dias, aquela boca de ferro grande, um soldado pegava o microfone e dizia: Cristo é mau, Cristo não presta, Cristo não voltará. E disse que aquela pessoa que estava lá colocava a mão no coração e dizia: o Senhor é bom, o Senhor é justo, e eu aguardo Ele voltar. Ainda que o inferno dizer para você: Cristo não volta, volta. E se eu morrer, aleluia, posso, meu corpo pode tomar na terra, mas aleluia, eu abrirei os meus olhos e estarei diante dele. Aleluia. Fica eu imaginando que como os discípulos estavam ali na ascensão, e ele disse: Maria, vai, diz para os meus irmãos que vocês vão para Galileia e eu vou diante de vocês. E quando ele encontra ali os discípulos lá naquele monte, ele começa a dar instrução para aqueles homens, e ali o Senhor rompe então, aleluia, ele rompe, aleluia, aleluia, aleluia. A gravidade é rompida pelo Senhor, ele começa então a subir. Oh, aleluia.
E aqueles homens ficam maravilhados, olhando para ele, olhando para ele, olhando para ele. De repente as nuvens aderiram, aleluia. Eles não conseguem mais ver. E os anjos dizem assim para ele: vão aos galileus, porque olhaste para cima, o mesmo Jesus que vocês viram ir a voltar. Conheço uma pessoa que teve uma experiência, vou falar que nem Paulo, não sei se na carne ou no espírito. Ele me conta que disse que um dia, quando era novo convertido, estava orando pela madrugada. E ele disse que depois de orar, já cansado, ele disse que deitou na rede. E ali ele teve uma experiência que ele disse que ele saiu do corpo dele e começou a flutuar. E ele foi flutuando, passou pelo telhado como se não existisse nada. Ele disse que olhou para trás e viu o corpo dele lá na rede. Ele começou a subir para o céu. E ele disse que só glorificava a Deus, aleluia, ali em espírito, dizia glória, 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 aleluia. Ele disse que quando passou as nuvens, aleluia, sabe aquele grande tapete cinza, que ele chegou e disse que viu um céu magnífico, azul, a qual o homem não podia pintar. Olha a experiência, aleluia, que alguém teve. E olha a experiência que nós também teremos em breve, porque ele há de vir, aleluia, buscar a sua noiva, a sua igreja, e nós, aleluia, romperemos, aleluia, este céu, e nós, aleluia, iremos dar um céu que nós não, aleluia, não compreendemos, não entendemos. Eu fico imaginando que os homens com suas máquinas voadoras já foram no segundo céu, mas ainda existe um terceiro céu, a qual não é acessível ao homem comum, mas é acessível ao crente, aleluia, lavado e remido pelo poder de Jesus Cristo. Pare de achar, irmão, que as coisas vão melhorar porque não vão. Pare de deixar Jesus Cristo, aleluia, por qualquer coisa. Quando a gente olha para o livro de Oséias, a gente vê aquele homem. A palavra de Deus vai dizer para nós que Deus diz para ele: vai, pega uma mulher de prostituição, se casa com ela. Ele casa com ela, tem filhos, e de repente ela diz: melhor eu estar com meus amantes do que estar com ele. E ela abandona novamente a casa, vai, se deita com eles. Tem crente, irmão, que vem, é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Deus opera milagres, Deus faz sinais, abre porta, mas tem crente que vai embora. E eu costumo olhar para muitos crentes, Satanás pega de novo, maltrata, joga no lamaçal do pecado, fica lá. Mas Cristo, pela sua infinita misericórdia, vai atrás do crente, aleluia, de novo, dá um banho no seu sangue, restaura, renova, traz para a sua casa. Isso é para que nós aprendamos que todas as vezes que Satanás fizeram um convite para nós, digam negativo. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me comprou, e eu sei quem está vindo me buscar. Não posso sujar as minhas vestes, mas tenho uma coisa em mente: ainda que nossos pecados sejam como a escarlata, Ele transformará mais branco do que a branca lã. Há renovo, há perdão, quando nós vamos diante de Cristo buscar o Senhor Jesus Cristo. Há renovo para nós, há vida nova para nós. Há vitórias. Só acontece, irmão, quando nós estamos com Ele. E muitas vezes as vitórias não acontecem como nós pensamos, não. Tem gente que já está tão perto da vitória e desistiu. Tem crente, irmãos, que está dando a última volta no deserto para entrar em Canaã. Glória a Deus, aleluia. É a última volta. Mas entenda uma coisa: quando você entrar em Canaã, faça igual Josué. Pergunte a quem está com você, porque tem crente que está querendo viver o seu milagre, não o milagre dele. Tem crente que está pegando carona na sua bênção. Tem crente que está vivendo pelas suas orações, pelos seus impulsos que você toma, e não por ele. E tem crente que não tem vida com Deus e quer que você ore e pague o preço por ele. E quando você estiver dando a última volta no deserto e for para você entrar, diga para a pessoa: hoje você escolhe o que você quer da vida, a quem você quer servir. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Siga ao Senhor, continue amando, mesmo que faça convites para você ir para outro lugar, para você estar com outras coisas. Siga amando o Deus que você serve. Não deixe que as lutas lhe atrapalhem, não deixe que os convites ceguem os olhos, porque muitos foram, irmão, não conseguiram voltar.
Quantas pessoas você encontra pela rua hoje em dia, de pessoas que queriam muitas coisas, e você encontra e conversa com ele e diz: eu queria voltar, só que eu não consigo. Eu queria voltar de novo, mas não tenho força. E que tem crente, irmão, que abandona Jesus Cristo por qualquer coisa. E muitas vezes, irmãos, Deus não dá aquilo que muitas vezes a gente quer, porque Ele sabe que no momento que Ele der as coisas para nós nos desviamos. Não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Tinha um crente na nossa igreja, talvez a Amanda se lembre, a irmã Marluce. O Tiagão, se tivesse aquele, lembrava ele que o Tiagão tem a memória grande. Tinha um crente na nossa igreja, não vou revelar o nome, talvez você seja parente dele. Ele dizia para nós: orem por mim, porque se vocês orarem por mim, Deus me der um carro, todas as vezes que vocês precisarem de mim, eu estarei indo para todos os lugares com vocês, para todos os cultos que tiver na igreja, eu estarei indo. E nós começamos a orar por aquele crente, oramos, pagamos um preço de oração, estava em todo lugar, nas vigílias, nas congregações, dizia: Senhor, abençoa teu servo, traz um carro, dá para ele. Deus deu, aleluia. Uma D20 cabine dupla para ele, preta, impecável. Ele foi uma viagem conosco para a fazenda do Corpo, e foi murmurando daqui, lá, foi e voltou. Sumiu da igreja para nunca mais. A última vez que eu vi ele dentro do carro, o carro estava todo comido de ferrugem. A juntar tesouros no céu, onde a caça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não midem em roubo. Junte tesouro no céu, não junte tesouro na terra, não. Tesouro do crente é céu. Nós estamos, aleluia, indo para lá. Quando aceitei Jesus Cristo, no início da caminhada, os crentes que não tinham muito estudo, não tinham. E eu cresci, digamos assim, quando eu entrei na igreja, no meio de ciclo de oração, o crente que orava. E os crentes diziam para mim: vamos trabalhar para Jesus colocar mais uma pedrinha na nossa coroa. Vamos fazer evangelismo, vamos orar para Jesus estar adornando a nossa coroa. E hoje em dia, irmão, nós não vemos mais ninguém falando sobre isso. Sabe por quê? Porque os nossos interesses mudaram. Hoje em dia a gente quer estar aqui, não quer mais ir para lá. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim para nós: pensar nas coisas que são do alto e não que são na terra. A gente pensa nas coisas da terra e esquece das coisas do céu. Porque se o nosso coração estivesse lá, Paulo diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o nosso tesouro está lá, o meu coração está lá, minha mente está lá, aleluia. Fica analisando que quando Paulo teve uma visão do céu, que ele voltou, aleluia, ele narra a história, narra o que ele aconteceu lá. E ele diz que conhece um homem que há 14 anos, um corpo fora do corpo, não sabe, ele assim, foi no céu. Mas eu fico analisando que a mente de Paulo ficou lá. E chegou um determinado tempo da vida de Paulo que ele disse: nada mais me importa. Vamos falar da morte para Paulo. Paulo dizia: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Tem crente que quando Jesus Cristo está para levar, Jesus não leva, não, irmão. Deus sabe o momento de nos levar. Deus sabe o momento de nos levar. E se a gente tiver de ir, irmão, vá. Porque muitas vezes a gente está pegado aqui, Cristo sabe a hora de nos guardar. Porque se nos deixar, eu estava hoje analisando, vendo alguns homens de Deus que viveram tão pouco. Não sei se por descuido ou por Deus, você vai ver a história de Dwight L. Moody, um homem que viveu 50 e poucos anos. Você vai ver a W. Tozer, que viveu 60 e poucos anos, e outros tantos viveram tão poucos. E eu fico vendo assim que muitos deles que receberam de Deus tanta graça, tanto poder, alguns deles, quando chegaram no final da sua vida, viraram a cabeça, começaram a dizer que eram, sabe, Messias, que eram, sabe, ali, o profeta do Apocalipse. E eu fico vendo assim, olhando para ele: quem sabe se Deus não permitir esses homens ir até aqui, porque se eles fossem além, eles também fariam a mesma coisa que eles fizeram. A gente, irmão, só veio até o tempo que o Senhor permite, é a vitória. E a vitória que vence o mundo, como já foi dito hoje nessa noite, é a nossa fé. Continue servindo a Deus, continue adorando, continue olhando para Ele, continue com seus olhos fixos no céu, assim como estavam os discípulos esperando o nosso amado Salvador voltar. Mas não pise o Filho de Deus. Para encerrar nessa noite, vou contar um testemunho. Não é meu não, viu, irmão? Mas eu acho que cabe bem aqui. Quando eu estudei no seminário, lá no Pará, próximo à cidade de São Miguel do Amar, existia uma menina, não vou dizer o nome dela porque está sendo gravado, ou vai que ela assiste. Existia uma menina deste seminário, ao qual fiz parte. A gente morava a 800 metros delas e elas moravam
em uma casa em cima. E sempre um rapazinho vinha lá, sempre gostava dela, era apaixonado por ela. O rapaz não tinha emprego, mas ele capinava os lotes de terra, ele fazia mandados por onde ele morava. E ele sempre estava ali, sempre vinha todo final de semana deixar alguma coisa para ela, trazia creme, biscoito, algumas coisas para ela. Chegou um dia e ele veio com os presentes. Quando ela desceu, ela disse: entenda uma coisa, eu não quero nada com você. Você é uma pessoa que não tem um futuro para me dar. Vamos parafrasear: você é uma árvore que não tem sombra, não tem nada para me dar. E ele disse, foi aí tentando contornar a situação, e disse: mas eu estou me esforçando. Ela disse: não quero nada com você, entenda uma coisa, eu não quero você. E o rapaz foi embora, e a motivação que ele tinha por ela, ele colocou ainda mais nos estudos. Passou em um concurso nas forças militares, e quando ele já estava para ingressar, nós tivemos um período de recesso no seminário, e ela foi para onde ela morava. E quando ela chegou lá, ela procurou por ele, e como a gente não tinha internet naquele tempo, era inacessível ainda, e o telefone a gente era muito precário também, ela perguntou: cadê o fulano? O pessoal disse: ele passou na escola assim, está bem, vai ser um emprego bom, passou logo nas cabeças. E ela disse: epa, vou conversar com ele. Marcaram um encontro, ele ali foi para ela, conversaram com ela, para conversar com ela. Quando ele chegou, e ela disse: vamos reatar o nosso namoro, vamos reatar o que nós tínhamos. Ele disse: entenda uma coisa, agora quem não quer mais você sou eu. Entenda uma coisa, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Um dia a conta chega. Por enquanto nós ainda temos o Senhor como advogado, mas um dia nós vamos parar diante dele, e ele vai estar como juiz. Ele vai julgar segundo aquilo que nós temos feito. Não adianta você e eu recusarmos o Senhor, vivemos recusando, e quando chegar diante da casa dele, que viver tudo preparado, dizer: agora eu quero entrar. Ele vai dizer: infelizmente seu nome não conta na lista. Então, enquanto há vida, para mim e para você, há esperança. Depois que nós fechamos os olhos, nós ou vamos para o céu ou para o inferno. Continue servindo a Deus, continue buscando ao Senhor, continue adorando a Ele, continue dizendo para o Senhor: Senhor, não importa quanto tempo vai demorar ainda, eu estou plantando. A palavra de Deus diz para mim e para você: os que semeiam em lágrimas cegarão com júbilo. Aquele que leva a preciosa semente andando chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo seus olhos. Que Deus me deixe usar isso. Agora seja você, Luiz. É desse jeito mesmo, né? Glória a Deus. Que palavra abençoada, meus irmãos. Amém? Nesta noite, você ouviu a palavra do Senhor Jesus, você ouviu o alerta que Deus já tinha falado lá na mesa da ceia, antes da morte, horas antes da morte. Então, se você está aqui essa noite e com o coração tão duro, mais dureza no sentido de estar pensando na vida, nos problemas da vida, e não sabe por onde prosseguir, ou seja, existe alguma coisa no seu coração que impede você tomar uma decisão na sua vida, esta noite é o momento de você tomar a decisão mais importante da sua vida. A frase, o texto: não se turbe o vosso coração, para dizer Deus também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, também ela serve para você. Amém? Então, se você ao seu coração tiver esse desejo, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Graças a Deus. Gessé, né? Irmão Gessé, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? A igreja se sente feliz por esta vida. A palavra de Deus diz que há festa no céu. A gente não faz festa aqui não, mas no céu tem festa. Amém? Graças a Deus. Aos irmãos que estão enfermos, ao irmão que vai embora com a sua esposa. Deus, muito obrigado, Senhor amado, por esta noite, por nós estarmos aqui, podermos juntos, Senhor amado, celebrar, Senhor amado, a Deus a Ti.
Deus, nós louvamos ao Senhor. Deus bendito, nós ouvimos a tua palavra. Deus, e aqui, Deus bendito, essa vida que se rende a teus pés, de excesso, amado. Pedimos que o Senhor possa, Deus bendito, Deus apagar, Deus bendito, aleluia, o nome dele do livro da culpa, Senhor, e escrever, Deus, no livro da vida. Que o Senhor possa guardar, dar força, Senhor, que a tua igreja, de modo geral, possa cuidar desta vida, Senhor, porque nós sabemos que, Deus bendito, as tentações, as provações são muitas, mas que ele possa estar guardado também em oração, Senhor. Assim, Deus bendito, que ele possa aprender, Senhor eterno, para que também um dia possa ensinar, e o Senhor possa, Deus bendito, fazer na vida dele, Senhor, a Deus dele de um homem, Pai celestial, cheio do teu Espírito Santo, para ganhar outras vidas também para Jesus, Senhor eterno. Assim nós oramos também por este casal, Deus bendito, que volta para aquela cidade. Nós pedimos que o Senhor tome a frente daquele transporte, Senhor. Coloque um anjo à direita e à esquerda, uma retaguarda. Guarda, Senhor, porque Deus bendito, aquele homem vai guiando naquele transporte, Senhor amado, mas o Senhor vai guardando, Senhor. Toma a frente, Senhor amado, dessas vidas. Faz aquilo que o Deus bendito, o Senhor, Deus bendito, pode fazer e não o homem, Senhor. Abre portas, a Deus bendito, que aquilo que eles estão te pedindo, Senhor amado, que o Senhor conhece, que o Senhor possa conceder, possa dar graça, Senhor, ajudar em meio às dificuldades, Senhor amado, a Deus bendito, que eles possam, Senhor amado, sempre estar, Senhor amado, te louvando e agradecendo o teu santo nome. Os teus outros filhos que vieram aqui, Senhor amado, que te pediram oração, a Deus, aqueles que estão enfermos, aquela, Deus bendito, a irmã que levantou a mão, Senhor amado, pedindo oração, Senhor, a Deus bendito, que o Senhor possa operar um milagre. Visita, Senhor amado, nos leitos dos hospitais, Senhor, aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão, Senhor amado, por casa, Senhor, acamados. Deus, que o Senhor possa repreender a cabeça, Deus, a dor da cabeça, Senhor, que o Senhor possa repreender, Deus bendito, essa coluna, Senhor amado, que tem estado, Senhor, fora do lugar, e possa alinhar ela, Senhor amado. A Deus, também te peço por um casal, Senhor amado, que pastoreia esta igreja. Jesus, a luta, a dificuldade é grande, Jesus, mas uma coisa eu entendo, Senhor, que quanto maior a luta, maior é a vitória, Senhor. Quanto mais o inferno se levanta, Senhor amado, mais vitória virá. Nós não entendemos o que o Senhor está trazendo para cá, porque nós não vemos o Deus, o mundo espiritual, Deus, mas o inimigo, Senhor amado, que está, Deus bendito, aí nas regiões celestiais, já, Deus bendito, já identificou a movimentação. A tua palavra diz, Senhor, que quando Neemias veio para erguer, Senhor amado, tapar os buracos de Jerusalém, Deus a quem se opôs, e mandou cartas, Senhor amado. Tem gente que não está, Deus bendito, enviando cartas, mas enviando mensagem em celular, tramando, Jesus, para parar. Deus, mas a tua palavra diz que quando a carta chegou, que foi analisado, Senhor, pelo rei, Deus, ele mandou a resposta. Ele disse que agora aqueles que tinham acusado deveriam também agora prover para quem estava construindo o muro, restaurando o muro, as provisões necessárias. Em tua mão tu tens, Senhor amado, um martelo, e tu decretas, Senhor amado, como tu queres, Senhor amado, a nossa vitória. Senhor, nós estamos diante de um juiz justo que não se corrompe, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor faça, Senhor amado, segundo a tua boa vontade, os teus outros amados filhos que estão no meio da igreja, Senhor, que tem alguma enfermidade, que o Senhor possa curar, que estão pedindo algumas respostas, que o Senhor possa dar, possa falar ainda nessa noite, através de sonho, arrebatamento de sentido, através da tua palavra, tu possa usar alguém, Senhor eterno, para que possa chegar até os teus filhos. Cura, Senhor amado, corações feridos, Deus bendito, que o Senhor possa restaurar, Senhor amado, vidas, pessoas que não oram mais, pessoas que deixaram de orar, de buscar a tua presença, que possam voltar ao lugar da adoração, Senhor. Deus, pelos olhos da fé, Senhor amado, traga teus filhos novamente a esta casa, Senhor, no decorrer dessa semana, para juntamente estarem adorando, Senhor, e aqueles que estão em casa, Senhor amado, colocando empecilhos, que o Senhor possa incomodar e possa trazer também, para junto estar se alegrando conosco, teu povo, Senhor. E assim, Deus bendito, nós te pedimos tudo no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, ao Gessé, a este casal abençoado que voltará para a sua casa, a todos os enfermos e a toda a igreja, ao presbítero João Paulo e a sua família, desde agora e para sempre. Em quem crê na vitória do Senhor Jesus, diga amém bem forte. Passar um palmo para o nosso Deus, em nome de Jesus.
vinda do Senhor.